Boa noite, pessoal. 9 horas e 30 minutos e, enfim, estamos aqui conforme a gente combinou, fazendo uma live com o nosso amigo Dr. Alberto Lopes, psicólogo, neuropsicólogo, que mora do lado de lá do Atlântico, em Portugal, e o assunto de hoje sobre as fake news. As fake news tanto aqui no nosso país, no Brasil, como também lá na Europa, em Portugal. Eu estava dando uma olhadinha aqui, está fazendo um mês que a gente teve o primeiro caso aqui em São Paulo, né? E quando a gente compara a evolução em todo o mundo e os diferentes países, então Estados Unidos, Itália, China, Coreia do Sul, enfim, a gente mais ou menos consegue ter um parâmetro de como as coisas evoluem, né? Isso é muito interessante para a gente conversar, sobretudo agora aqui, sobre a difusão do conhecimento, o entendimento de tudo, para mostrar para todo mundo que realmente é uma situação muito nova e diferente e demanda um cuidado especial com a questão aí do trânsito de informação. Eu estou aqui esperando o nosso amigo Alberto Lopes pedir para entrar junto conosco aqui na live, para a gente colocar ele no ar e a gente falar aqui. Enquanto isso, eu vou dar uma boa noite para todos vocês, muitas pessoas entrando. Matheus, boa noite Tildete, Nilda, Bárbara, Rosângela, bacana, bastante isso aí. Eu fico muito feliz da participação de todos vocês e é muito bom ter esse espaço que democraticamente faz com que a gente possa trocar informações de uma forma rápida, ligeira, né? Mas ao mesmo tempo é um terreno onde demanda uma conversa, como por exemplo essa que a gente vai estabelecer hoje com o pessoal lá de Portugal, com o Alberto Lopes, sobre a questão das fake news. Boa noite, seu Gomes, boa noite, Paula, beijinhos lá de Portugal, beijos para vocês também. Antes de mais nada, queria agradecer aqui a participação do Dr. Alberto Lopes, porque lá o fuso horário é o seguinte, 00:30 ali. E, enfim, a gente percebe no rosto de todo mundo, a gente está cansado. Hoje mesmo a gente está trabalhando, né? A gente da área da saúde está trabalhando. Lógico que existe uma atenção prioritária para os casos emergenciais, mas a gente jamais pode deixar de exercer o nosso ofício. Pedrinho, olha o Pedrinho falando, professor, o senhor faz falta no programa Encontro com a Fátima. É isso aí. Agora, para quem não sabe, mas muitas pessoas obviamente já acompanham o meu trabalho, eu estou participando do Aqui na Band, junto com a Silvia Popovic, com o Lacombe, com um time incrível, das 9 às 11 da manhã, no quadro de saúde. E agora, doutor, olha só, muita gente entrando aqui, boa noite. Vamos ver se o Alberto já está pedindo solicitação, para que a gente possa já fazer a comunicação e entrar com a live com ele. Vamos lá. Fernanda, boa noite. Boa noite, Ju Pessini. Manda um beijo para mim, doutor. Nininha, olha, beijo no seu coração, viu? É isso aí. Olha, a Ivete perguntando, doutor, você pode me indicar um livro sobre neurociências que eu gosto muito? Olha só, existem vários livros, né? Interessantes, mas não tem jeito, eu vou falar para você. Você leu o meu último livro, O Cérebro Ninja? É uma boa introdução e um bom caminho para quem gosta aí de neurociência aplicada e a gente pode começar. O Alberto Lopes já escreveu para mim, aqui, ó, cá estou. Então vamos lá, Alberto, eu vou ver aqui se você já fez, se você precisa solicitar para entrar comigo aqui. Isso, e eu vou então aqui, ó, adicionar você. Eu só estou aguardando você aceitar. Olha, Olá, boa noite. Aqui. Boa noite, Como Alberto. estão? Um beijão a todo o auditório e faz aqui do meu amigo Fernando Gomes. Como está, Brasil? Olha só, Alberto, antes de mais nada, muito obrigado por você ter separado esse tempo para conversar com a gente. A gente sabe que o fuso horário mostra que já passou da meia-noite aí, né? Então, eu imagino que você também deve estar cansado, mas eu acho que esse tema que a gente vai conversar hoje aqui é extremamente importante para a gente que trabalha com a mente humana, com o trânsito de verdades, de inverdades,
é extremamente fundamental a gente abrir aqui. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo e por trazer essas informações, né? Eu vou levar um pouquinho daqui, do que a gente está experimentando, e passando Claro. agora para vocês aí da Europa, e você vai trazer para a gente aqui as suas impressões. Me conta, Claro que sim. como foi o seu dia, Alberto? Antes de a gente começar a falar tudo, eu queria saber um pouquinho da sua rotina aí. Como é que foi hoje? Antes de mais, um grande abraço do tamanho do Atlântico para o Brasil e para o meu amigo Fernando. É bom vê-lo desse lado. Atualmente, os beijos, abraços tornaram-se armas que nós temos que evitar, mas virtualmente podemos continuar a dá-los, não é verdade? Exatamente. Vamos então fazer um balanço do que se passa aqui no epicentro da crise do Covid-19 e, sobretudo, dizer-lhes que nós hoje, ou antes ontem, à meia-noite, entramos na chamada fase de mitigação em Portugal, que é a pior fase, aparentemente, da crise do Covid. Muito rapidamente, atualmente nós estamos em estado de emergência em Portugal desde o dia 18, embora temos o primeiro caso há mais de um mês, há um mês e uma semana. E veja como rapidamente, em 4 semanas, nós hoje, fazendo o balanço, já temos mais de 3.500 pessoas infectadas, 60 mortos, a lamentar, mas Portugal, felizmente, ainda com uma baixa taxa de letalidade, não chega a 1%. Se nós compararmos aqui ao lado com Espanha ou com Itália, com cerca de 5, 6% de mortes provocadas pela epidemia, pronto, se calhar não podemos lamentar assim tanto. Bom, Alberto, então o primeiro dado importante que você está contando para a gente aí é que realmente os países vizinhos, aí a Espanha e a Itália, de fato, o que você tem observado e falado com as pessoas, e não é só olhar o que o jornal fala, é bem isso que a gente está fazendo aqui, a gente está trocando impressão real de duas pessoas que moram em países que falam a mesma língua, mas que têm percepções diferentes pela diferença geográfica. Realmente, sem dúvida, a taxa de mortalidade na Espanha e na Itália são nitidamente diferentes de Portugal e do resto da Europa. Com certeza, Fernando, pense só nestes números e para a galera que nos esteja a ouvir. Na Europa atualmente há cerca de 20.000 vítimas provocadas pelo Covid. Só em Itália temos cerca de 8.500. Em Espanha vai 4.000 vítimas. Só esses dois países somam mais de 12.000 vítimas. As restantes vítimas, em Inglaterra estamos com 1.000 e tal vítimas neste momento, e a Alemanha está a fazer um bom trabalho, já que tem uma taxa de letalidade de 0,3% ou 4%, o que é muito baixa. Alemanha. É a Alemanha, exatamente. Você tem alguma notícia da Holanda? Porque a gente conversou alguns dias atrás por aqui e parece que a Holanda teve uma forma de encarar a epidemia já diferente logo de cara, né? No sentido de não isolar todo mundo, quer dizer, isolar só as pessoas de mais idade e o resto da população deixar justamente livre para que pudesse, na verdade, criar anticorpo natural. Acho que foi essa a forma que eles pensaram. E isso refletiu algum benefício ou não? Não me parece que, aliás, eles mudaram nos últimos tempos de política. A Inglaterra também tentou essa política na fase inicial, digamos, isolar a população mais idosa, tentar de alguma forma protegê-la e procurar uma imunidade do grupo nos grupos mais jovens, visto que nós sabemos, e a fazer fé no que dizem os especialistas em epidemiologias, as pessoas mais afetadas são as pessoas com complicações clínicas ou com uma idade mais avançada. Todavia, saiu um estudo na Imperial College of London que se, por exemplo, o Reino Unido continuasse com essa política, podia ter cerca de 510.000 mortos, ou seja, 500.000 de mortos. Era brutal em termos políticos, em termos sociais, e é verdade, Fernando. Eu tenho para mim, e eu acho que é essa política que está a seguir o governo português, que nós devemos atacar em todas as frentes. E é verdade que só há duas formas para a epidemia. Uma delas é arranjar uma vacina que possa proteger a população, mas isso, na melhor das hipóteses, só daqui a um ano, porque aparentemente há uma vacina, mas ainda está na fase 1 de 3, o que neste momento é inviável aplicar a vacina e criar milhões de doses para tentar proteger as pessoas mais, digamos, mais desfavorecidas.
Ou então o vírus criar uma imunidade do grupo, aquilo que se chama uma taxa da população que ronda à volta de 60%, para fazer parar o vírus. Agora, a questão é para a força imparável desse vírus. E, Fernando, eu falo aqui, nós não estamos Portugal, neste momento, eu acho que até está a fazer um trabalho razoável. Mas veja só isto, a Itália, por exemplo, que é o país mais apontado, os primeiros casos aconteceram em fevereiro. Fernando, nos últimos 10 dias morrem diariamente cerca de 700 pessoas por dia. É brutal. Agora, sim, Alberto, dentro desse cenário que, de fato, ele é extremamente preocupante e diferente, né? A gente, quando lê sobre a história... Olha só, gostei da sua caneca, viu? Antes de eu terminar minha linha de pensamento aqui, alguém falou para mim, doutor, gostei da sua caneca, eu vou mostrar a minha também aqui, ó. Olha então, só. Uma toca de galhardetas, não é? A minha aqui é do Thundercats. Olha só, mas assim, dentro de um cenário tão sombrio como esse, como tem pessoa ou grupos que ainda, na verdade, acabam soltando fake news? Como é que está isso aí na Europa? Muitas fake news. De facto, nós podemos e devemos acompanhar as notícias, mas é importante separar o trigo do joio. E aqui também há muitas fake news, Fernando. Que, aliás, eu acho que é uma das maiores epidemias, é exatamente as fake news. E se é verdade que nós não podemos ficar libertos das notícias, ou seja, nós podemos acompanhar as notícias dos mídia, mas tem que haver alguma descontinuidade daquilo que ouvimos e daquilo que lemos. E eu quase que aconselho um necessário corte de notícias para refletirmos e, sobretudo, procurar as fontes. Aconteceu aqui, passou em Portugal, imagens, muitas vezes retiradas de filmes, de pessoas a cair redondamente nas ruas com o Covid. É irreal, não é assim que funciona. Está mais demonstrado que isso são fake news. Quando se demonstra que ou aparece alguém a dizer, ei galera, surgiu um médico que está no centro e tudo que passam é mentira, na realidade, Fernando, isso acaba mais por distorcer o pensamento das pessoas, criar um estado de pânico que não é bom conselheiro. É importante que, e não nos iludamos, nós vamos atravessar semanas ou meses muito duros. E, Fernando, eu não quero assustar de modo algum a galera do Brasil, mas eu considero que nesta fase o Brasil estará atrasado do pico da pandemia 3, 4 semanas comparativamente à Europa. É a minha ideia. De uma semana para outra, quando passamos da fase, nomeadamente da fase da resposta, para a fase da contenção, os números de casos são tão elevados, a afluência dos doentes ao hospital é tão elevada que não há resposta dos serviços públicos para tomar conta disso. E é importante ouvir as notícias da Direção-Geral de Saúde, ouvir as notícias da Organização Mundial de Saúde, de instituições credíveis, para que nós não completemos, e deixem-me dizer essa ideia, bobeira, porque há tanta mensagem falsa, Fernando, há tanta informação que não corresponde à verdade, que nada mais faz do que perturbar as pessoas e levar as pessoas muitas vezes ou a negligenciar, que foi o que aconteceu em Espanha e em Itália, não tenha dúvidas, e também estava a acontecer aqui em Portugal. Você acredita que... em Portugal também, você acredita que houve uma tendência a negligenciar no começo? Claro, claro que sim. Isso foi o que impactou bastante na Itália. Fernando, tem a ver um bocadinho com o estilo de vida do país. Em Itália, tanto como em França como em Espanha, acontece uma coisa muito interessante. É cultural as pessoas ir para a rua, bebericar uns copos, comer umas tapas, numa fase inicial, devido à confusão de informações, ou porque houve pouca preparação dos governos, e isso é verdade, mas, sobretudo, a população não acatou as notícias de que, de facto, estávamos perante uma pandemia. Qual era a ideia que prevalecia? E um pouquinho em Portugal numa fase inicial. Ok, isto é um vírusíco qualquer, pouco mais sintomas dá que uma gripe, uma febre alta, mas logo passa, tanto é que a população jovem até não é afetada, e só os idosos com complicações clínicas é que vão ter problemas. Não é bem assim. Nós temos casos de jovens com 29 anos em Espanha, morreu ontem uma jovem de 29 anos sem complicações clínicas. Eu próprio tenho um ex-aluno meu, perfeitamente saudável,
tem 60 anos, está há 6 dias em estado crítico, extremamente grave. Era uma pessoa saudável, fazia desporto, não tem diabetes, não tem problemas cardiovasculares. E repara, Fernando, eu tenho 53 anos, portanto ele tinha mais 5 anos que eu. Está em estado crítico há 6 anos, há 6 dias, e a probabilidade de morrer é muito alta. Portanto, eu faço um alerta. Gente, não negligenciem os avisos da Organização Mundial de Saúde. Isto é grave. É uma avalanche de casos que vai... O Serviço Nacional de Saúde, repara, o Serviço Nacional de Saúde italiano é um dos 4 melhores serviços do mundo. Não é capaz de dar respostas. Só para ter uma ideia, sabe quantos médicos já morreram em Itália, Fernando? Muitos, 20 né? médicos. 20 médicos. Quase 20% dos operacionais de saúde estão afetados. Eu acho que assim, então, para a gente organizar aqui o pensamento, eu acho que vamos ouvir a Organização Mundial de Saúde, né? E em cada país, o seu Ministério da Saúde tem a responsabilidade de passar as informações que são adequadas, que são corretas, na verdade. Então a gente tem que mirar nessas duas instituições, né? É lógico que assim, não tem como a gente não comparar com os outros países, né? Então, claro. Você imagina, as pessoas ficam com muito medo quando todo mundo olha o desfecho e a evolução, não só o desfecho, que ainda está acontecendo, né? O que está acontecendo na Itália, as pessoas acabam entrando em pânico, na verdade. Mas pegando esse exemplo e olhando, a gente percebe que a seguir o que está sendo orientado pelos órgãos oficiais, aqui a gente está falando justamente, não é seguir o que é falado numa live, não é seguir o que é falado, né, por exemplo, num grupo de WhatsApp. Existe uma organização hierárquica da informação que precisa ser levada em consideração. Porque, de fato, se você ficar, o pessoal está falando isso na televisão, mas eu vou fazer aqui o que meus amigos estão dizendo para fazer, que é melhor. Não faz sentido, porque, de fato, o problema ele já transbordou, já ficou muito maior do que uma colocação, como você disse, que as pessoas tinham no começo da Itália. Vou sair ali, ou o pessoal da Espanha, vou comer um tapa ali, não é isso? Vou dedicar um vinho, tudo, e tudo vai dar certo. Não é bem assim. Não dá. Fernando, nós estamos, digamos, numa contenção, num recolher obrigatório, vou meter entre aspas, porque nós podemos ir à rua para passear o cão, fazer um exercício mínimo de meia hora, não é permitido ajuntamentos, mas em Espanha não acataram logo a isso. Que, aliás, acabaram por impor medidas mais graves, a ponto de meter a polícia, e pensa-se atualmente já a pensar no exército, como estão a fazer em Itália. Por exemplo, em Itália, quem é apanhado na rua sem justificação tem 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia. Veja bem como são medidas duras. Isto já dura há um mês. E só não quero assustar a galera. Pense bem, quando nós procuramos informações credíveis, tanto em Portugal como em Espanha, como em Itália, principalmente nestes 3 países, que são países, digamos, de expressão latina, todos os dias ao meio-dia há um briefing das autoridades que vão atualizar os casos, as mortes, atualizar o pico da pandemia, atualizar inclusive as medidas que são a tomar. Por exemplo, imediatamente hoje já estamos na chamada fase de mitigação, que é a fase mais problemática. Atualmente só pode ir à rua quem levar máscara ou luvas, porque neste momento o vírus pega-se na roupa, pega-se nos cabelos, e nós trazemos isso para casa. Que, aliás, eu gostaria que no final houvesse tempo para dar umas dicas. Eu que estou aqui no meio da pandemia, o que é que nós aqui fazemos, nos aconselham a fazer quando vamos lá fora passear o cão, levar o lixo, e todos os cuidados é muito importante. Por exemplo, ter uma zona não contaminada, uma zona onde se deixa a roupa contaminada, pôr logo a lavar, deixar os sapatos e pô-los ao sol durante um período para que o vírus possa desaparecer, limpar com uma solução de gel e álcool. Agora, essas informações é importante que passe para as pessoas sem pânico, sem precipitações. Houve uma corrida aos supermercados numa fase inicial, esvaziaram tudo, mas entretanto as pessoas
perceberam que devíamos fazer isso de forma ordeira e agora há quase um civismo pacífico em Portugal, em que as pessoas mantêm uma distância sociável que o governo impôs, 1 metro e meio desviado um do outro, e só entram, por exemplo, em grande superfície, só podem estar 30, 40 pessoas dentro, espaçadas uma das outras, porque não é permitido estar juntas. E isso é controlado pelas autoridades ou naturalmente as pessoas já estão fazendo isso sem precisar que ninguém alerte? Não, naturalmente estamos a fazer isso. Foi anunciado pelas autoridades e as autoridades disseram que não tomavam medidas mais drásticas se a população acatasse. Aparentemente estamos a acatar, tanto é que atualmente ainda nos é permitido fazer uma atividade leve de desporto sem ajuntamentos 30 minutos, mas em Itália e em Espanha nem isso é permitido. É preciso um papel, as pessoas têm que ir ao site do governo, baixar um papel, dizer, justificar porque é que vai à rua e a polícia manda parar para ver se essa justificação está no site governamental e vão contabilizar as idas à rua. Uma pessoa que tenha 3 ou 4 idas à rua pode ser detido e como eu disse, pode apanhar 5 anos de cadeia. Portanto, veja bem as medidas drásticas que estes governos tiveram que tomar para que as pessoas se contivessem nas suas casas, retivessem algum tempo nas suas casas. Nós aqui em Portugal usamos uma expressão que acho que a população compreendeu, que é, pessoal, anterior geração pediram que deixassem as suas casas para ir para a guerra. Atualmente o que nós estamos a pedir é que vocês voltem para as suas casas e fiquem sossegados no sofá. É isso que se passa, que o governo pede antes até passar a fase de mitigação. O nosso pico prevê-se agora em 14 de abril, portanto, que é a fase mais crítica, e depois, se correr bem, se as medidas do governo correrem bem, entramos na fase da recuperação, que é a fase que, aos poucos, vamos tentar sair dessa situação. O famoso R0 é menor que 1. Quer dizer, o que está sendo esperado aí é algo muito pior até o dia 14 de abril, é isso? Sim, o primeiro caso aconteceu sensivelmente a meio de fevereiro. Nós temos, digamos que temos neste momento 1 mês e 1 semana desde a detecção do primeiro caso. A gente está fazendo 1 mês exatamente hoje, que o primeiro caso foi dia 26 de fevereiro. E uma coisa interessante, Alberto, foi assim, acabou o carnaval, chegou terça-feira, quarta-feira de cinzas, pronto, primeiro caso diagnosticado aqui. E a primeira morte aconteceu dia 17 de março. Agora há pouco eu estava dando uma olhadinha aqui, estava contabilizando 77 mortes aqui no país. Olha, então, assim, é algo que se a gente projetar, você está falando 14, é lógico que os países é diferente, né? A gente pode imaginar alguma coisa lá para mais ou menos dia 21 de abril. Se para vocês é dia 14 de abril, né? Não é isso? Se seguir o mesmo pico, é imparável o vírus, Fernando. Nós, aqui é por isso que é importante estarmos bem informados e essa proliferação da fake news não é a pior pandemia, o pânico, o medo, as fake news é a pior pandemia que podemos ter. O vírus, por si só, não é um vírus grave, mas ele tem características que o distingue de todos os outros vírus, como você sabe. E muito rapidamente, estamos na presença de um vírus silencioso, ele demora 2 dias a instalar-se na pessoa sem sinais, ao fim de 2 dias a pessoa já é contagiosa, ainda não tem, é assintomático, não é? Além disso, ele tem um serial intervalo muito curto, para além ou seja, o tempo geracional sendo curto faz com que ele rapidamente se propague para outras pessoas e é as múltiplas vias de contágio que ele tem. Ele vai através do aerossol, ele vai através de espirros, ele fica em superfícies como metal ou como plástico 5 a 6 dias, como dizem os especialistas. Ou seja, a forma como ele se propaga é tão rápida, tão fácil e, sobretudo, a capacidade de recuperação dos doentes é tão longa, se pensarmos que um doente, em média, demora de 4 a 6 semanas a recuperar-se e que durante todo esse período ele é contagioso, nós percebemos a gravidade da situação, certo? Ou seja, estamos na presença, a fraqueza desse vírus é a sua força. E numa semana para outra tudo muda, Fernando. Eu tenho 3 clínicas, como você sabe, aqui em Portugal. Sim. Numa fase inicial eu dizia assim, ok, eu estou na área da saúde, eu vou conter isso. Repare, no dia 18 foi decretado o estado de emergência em Portugal. No dia 13 ainda estávamos a trabalhar normalmente. Em 5 dias tudo mudou.
Em 5 dias, quando surge a primeira morte e o governo percebe que o vírus estava a ganhar proporções endémicas terríveis, decreta o estado de emergência e de imediato os casos começam a disparar. De 3 ou 4 casos por dia, começamos a ter 300 casos por dia e devido ao período de incubação que o vírus tem. Ele infecta a pessoa, ao fim de 2 dias a pessoa está assintomática, está a proliferar, a contaminar, a afetar as outras pessoas, mas só ao fim de 10 dias começam os primeiros sinais a aparecer. Até aí já contaminámos 4, 5, 6 pessoas de cada vez. E é essa a força do vírus e ele é imparável a afetar. Nós aqui em Portugal, como eu lhes disse, neste momento a curva está ligeiramente a aplanar, mas nenhum de nós, nem as nossas autoridades, sentem-se confortáveis com isso. Nós estamos a tomar medidas, a população portuguesa, há sempre um ou outro idiota que exagera, há sempre, Fernando, mas grosso modo a população portuguesa está confinada, sai à rua, mantém a distância social desejável e procura neste momento utilizar as medidas que o governo eventualmente anunciou. Ir às compras de forma ordenada. Assim, na visão que você está tendo aí mais de perto, óbvio, de Portugal e dos países da Europa, essa ideia de simplesmente a gente isolar grupo de risco, ela seria algo que não faz muito sentido, que de fato é arriscado. Todo mundo deveria ficar... Porque assim, a grande preocupação que existe, e ela é muito nítida, né? Porque assim, se tudo para, a economia vai mudar. E a gente sabe que até para ter a sustentabilidade da saúde, é importante que a economia esteja funcionando. Na verdade, é tudo uma coisa só, né? A gente fala em saúde física, mas a gente precisa falar em saúde financeira, a gente precisa falar em saúde espiritual, a gente precisa falar em várias saúdes ao mesmo tempo. Né? Claro. É lógico que, num primeiro momento, todo mundo olha essa questão biológica, porque, enfim, é uma praga, né? Você teve contato com o vírus, antes de ter o sintoma, você já está transmitindo, aí você só vai ficar ruim depois, então já viu. Mas, na sua opinião, o que você acha? Fernando, em relação à quarentena, pela sua percepção, veja, a sua percepção que eu quero saber. Você acha que todo mundo deveria realmente ficar em quarentena e realmente a questão econômica, putz, vamos ver um pouco depois, porque agora realmente o problema é muito grave. Fernando, claro que todos nós podemos olhar isso de várias lentes. Eu não negligencio a economia e nós não podemos congelar a economia. É verdade, completamente. Eu tenho uma família, por exemplo, eu sou uma família numerosa e tradicionalmente está ligada à área da restauração. Restauração aqui tem a ver com restaurantes, bares, etc. Como você conhece. Está tudo fechado? Tudo fechado, tudo fechado. Estão proibidos restaurantes, cabeleireiros, por exemplo, médicos, dentistas, estão tudo fechado por decreto governamental. O que é que funciona em Portugal? Funciona as forças de segurança, funciona os centros de saúde estão a ser requisitados, funciona as cadeias de distribuição de comida, água, luz, telefone, funciona as limpezas e funciona aquelas empresas que porventura apoiam essas cadeias de distribuição. Por exemplo, o maior exportador de Portugal, que é a Auto Europa, que produz, é uma das maiores fábricas de carro, está fechada, Fernando. Está fechada, que aliás, a única, tem lá apenas um conjunto de pessoas a produzir viseiras, que é para os médicos, porque é importante, é fundamental apoiar os nossos profissionais de saúde de todas as formas possíveis. Portugal, por exemplo, soube-se hoje que 8% dos nossos profissionais de saúde estão afetados com o vírus. Porquê? 8%. 8%. E por quê? Porque falta máscara, isso ou não dá para dizer que seja isso? Ou talvez, numa fase inicial, alguma negligência dos próprios médicos, e há sempre um ou outro médico que acha que isso não será tão grave como isso. Por exemplo, conta-se, ainda hoje ouvi uma história, que há aqui um epicentro aqui perto, a cerca de 10 km, chama-se Salvar, está de quarentena geográfica, onde apareceram quase 100 casos. O R0, o caso que levou para lá, foi uma médica que foi passar um fim de semana à Espanha e esteve lá a divertir-se com os amigos. Quando chegou lá, alguns colegas disseram, não era melhor tu estás de quarentena, afinal Espanha já tem algum caso? Não, que nada, não sei o que. Eu estive com colegas e são todos médicos, eles têm todos cuidado.
mesmo quando ela detectou os primeiros sinais ao fim de 4 dias com febre, ela achava que era uma gripe simples, só que contaminou todo o pessoal de saúde que estava com ela e os utentes que iam ao centro de saúde. Repare bem como foi uma própria médica que já foi detectada a cadeia e a base, o doente R0 foi detectada, foi uma médica que veio de Espanha. Repara, eu não estou a dizer que às vezes ela não fez isso por mal, mas o que é certo é que este comportamento negligente fez com que uma das zonas vermelhas em Portugal, que está sob quarentena geográfica, foi provocado praticamente por uma médica. Outra zona foi um doente que veio de Itália, que aliás quase todos os casos que tivemos em Portugal vieram de Itália e vieram de Espanha. Curiosamente, nós temos alguma população chinesa, não houve doentes R0 vindo da China. É um facto curioso, não é? Agora, falando das fake news, né, Alberto? Esse momento em que está todo mundo com a atenção grudada nessa nova notícia, que chama a atenção do mundo inteiro, porque, de fato, né, é algo que realmente preocupa e faz a gente ter que mudar de hábito mesmo. O contato social ele já é diferente. Eu, particularmente, eu me reconheço como uma pessoa muito calorosa. Eu gosto de dar um bom aperto de mão, de beijar, de abraçar. E as coisas precisaram mudar, né? A gente tem que ter esse distanciamento, mas em pouco tempo a gente já aprende a fazer isso, ou então transitar menos, ficar mais dentro de casa. Mas esse momento parece que ele fica favorável a justamente surgir fake news ou surgir ideias que não sejam compatíveis com a realidade. Porque assim, aqui mesmo no nosso país, no Brasil, existe uma ideia de uma polarização, porque é dito que o nosso presidente, ele mesmo manifesta algumas vezes, tratando de uma forma brava em relação a isso, né? Dizendo, olha, isso é só uma gripezinha, vamos passar e tudo mais. Eu, particularmente, eu falo isso, eu entendo, porque ele como líder, ele não pode esmorecer, entendeu? Claro, ele não pode chegar e falar, pessoal, realmente estamos tudo perdido. E veja, a situação realmente é preocupante, a gente vai ter baixa, assim como está tendo morte em todos os países que a gente tem contato, uns com mais controle. Você vê, por exemplo, a curva na Coreia do Sul, parece que lidaram de uma forma bem bacana. Ela sim, Singapura, Macau, exatamente, sim, resultou. E outras não, mas assim, independente do que aconteça, a notícia é ruim. Então é lógico que a gente espera mesmo de um líder, de governante, uma palavra de esperança, e mesmo que seja uma palavra ríspida do tipo, gente, vamos encarar isso desse jeito. Porque se todo mundo também abaixar as armas, e aí eu estou falando da autoestima e da moral, a gente fica totalmente dominado pelo medo, né? E assim, o problema de saúde existe, e já entendemos, o problema da economia vai existir, e não vai ser em Portugal, não vai ser na Itália, não vai ser na China, não vai ser só no Brasil, não vai ser só nos Estados Unidos, isso vai ser uma mudança. A gente está vendo aqui um divisor de águas. Se a década de 90 foi um divisor de águas, porque a tecnologia veio e a gente teve a globalização na nossa mão, e olha que maravilha, a gente pode conversar aqui, inclusive com uma plateia internacional assistindo. Eu posso dizer para você a mesma coisa, eu consigo sentir isso. A gente vai ter um país antes do coronavírus e um país e um mundo depois do coronavírus. Porque todo mundo vai precisar amadurecer do ponto de vista mental. Agora, claro. O que você acha? Você que lida bem de perto com a questão da hipnose terapêutica, que muitas vezes o que é feito, por exemplo, para uma pessoa perder um medo que ela tenha de uma forma exagerada de altura, ou um medo, por exemplo, de aranha, ou um medo, por exemplo, de ficar numa situação em público, e você usa recursos da hipnose, você devolve para ela a autoconfiança. Claro o que tem de paralelo com essa situação? Ou seja, está todo mundo muito atento. Todo mundo já entendeu, é um problema sério, do ponto de vista de saúde e que vai interferir na economia mundial. E eu estou aqui do centro. Por que a gente acaba ficando frágil em relação à entrada de fake news? Vou te falar um negócio que eu escutei hoje, que eu fiquei chocado. Um colega falando que... Porque aqui no Brasil está começando agora essa questão da telemedicina, né? Já que você não pode até o paciente, você pelo menos pode fazer a consulta. Os conselhos de medicina já permitiram, porque antes aqui não era dessa forma, né? Não era dessa forma. Você tentou dar um passo no ano passado, mas voltou para trás. Um colega veio falar que ele foi diagnosticado com coronavírus através de uma fotografia.
Falei, meu amigo, não, acaba sendo uma maldade até fazer Isso alguma coisa disso, é né? uma bobeira, não é? Evidentemente que sim. É, Claro que há quer vírus dizer, nos computadores, mas é o tipo de vírus, não é esse vírus que afeta um organismo celular, como é óbvio. Fernando, mas conta rápido. pra gente, assim, por que Aham. que esse ambiente favorece a entrada É de fake propício. news? Fernando, pensa antes o seguinte: é preciso muita atenção às notícias sensacionalistas, chamadas fake news, sobretudo que circulam nas redes sociais. Porque, caso contrário, as pessoas entram numa espécie de alienação da realidade, ou seja, entram numa espiral de busca por informação cada vez mais grave, porque quando um organismo se sente ameaçado, há uma superexcitação da amígdala. Então, como nós sentimos que é um perigo imediato e não sabemos propriamente qual é o perigo, nós prestamos atenção à mínima informação que venha corroborar a nossa percepção. Ou seja, é importante compartimentar o que nós estamos a consumir. Daí que é preciso haver pontos de corte quando se vai buscar informação. A primeira coisa que eu acho que devemos fazer, e porque tocou no comportamento, digamos, de líder do vosso presidente, é que devemos falar de forma correta às populações. Para as pessoas não ficar presas nas fake news, nem tentar buscar informação no outro lado, nós temos que assumir a gravidade da situação e falar claro. O primeiro comunicado que o nosso presidente fez foi: não haverá falsas notícias, vamos falar a verdade à população. É grave, vamos dizer que é grave. Estamos a conseguir conquistar, damos parabéns, mas vamos assumir isso e todos os dias tem que haver atualização dos números, seja nas contaminações, seja no número de mortos, seja inclusive nas fases. Então nós temos sido avisados sistematicamente quais as fases que nós entramos. Por exemplo, todo mundo sabe que na fase da mitigação que entramos ontem, ninguém pode sair à rua sem uma máscara, sem luvas. Ponto final. Pode-me dizer: ai Alberto, mas eu vi uma foto em que algumas pessoas não estavam. Vai haver sempre idiotas, isso é uma realidade. Mas se nós fizermos a nossa parte, mais facilmente achatamos a curva. E muita gente ouve falar que eu achatar da curva. É não haver um disparo muito grande a ponto dos sistemas nacionais de saúde ficar sobrecarregados. Ora, esta forma com que nós estamos a lidar com o processo, no meu ponto de vista, acalmou e muito a população portuguesa. E eu digo-lhe só uma coisa, Fernando. Obviamente que nós não temos números de Itália nem de Espanha aqui ao lado. Mas ainda não ouvi das nossas autoridades ninguém a vangloriar-se ou a dizer: pessoal, vamos acalmar, vamos afastar. Pelo contrário, ainda hoje teve o primeiro-ministro a falar e dizer: pessoal, nós vamos entrar na fase mais grave, na mais difícil, que é agora. No entanto, curiosamente, a nossa curva não está a cumprir as piores previsões, está bem melhor. No entanto, não há notícias para abrandar ou relaxar as instruções dadas pelas autoridades. E eu penso que, se as autoridades tiverem esse cuidado de fazer isso, as pessoas deixam de buscar tanto fake news. Eu dou-lhe um exemplo, Fernando. Eu atualmente, eu também estou a dar terapia online. Não há outra forma de o fazer. Nós vamos ficar cerca de 2 meses parados. Portanto, as minhas clínicas estão fechadas. Portanto, onde é que eu encontro, onde é que acompanho os meus pacientes? Através destas ferramentas, o Skype, o Insta e outras ferramentas. Agora, o medo não é bom, conselheiro. Agora, também lhe digo uma coisa, e para a galera do Brasil, esta é a pior forma de estar na rua. A comproterapia ou a shopping terapia é a mesma coisa que cronoterapia. Portanto, as pessoas que deixem-se disso neste momento. Mais vale neste momento a gente refletir do que é importante, ficar junto à família. Nós passamos a vida a queixar-nos que não temos tempo. Então vamos ter tempo para nós. Deixamos que o tempo põe tudo no lugar, o tempo organiza as coisas. Nós só precisamos dar tempo para que o pior disso passe. Agora, é verdade que a pandemia instalou-se nas nossas vidas sem pedir licença, Fernando. Ou seja, de imediato toda a nossa vida mudou. E eu concordo consigo. Vai haver um mundo antes do corona e um mundo depois do corona. Estamos plenamente de acordo. Mas é importante que as pessoas percebam que também o facto de passarmos, não é normal, estamos 24 horas confinados, um apartamento, vivendo, por mais que adoramos a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa família, chega um momento em que nós ficamos pouco tolerantes à frustração, porque toda a nossa vida mudou. É por isso que nós temos, de alguma forma, perceber e arranjar estratégias de controle.
porque quando nós estamos a lidar com algo que ameaça a nossa vida, nós sentimos impotentes, nós ficamos em alerta constante, buscamos uma avalanche de notícias negativas, então nós entramos num pensamento circular de ruína, de prejuízo, de que algo de grave vai acontecer e não cegamos. O meu conselho é que procurem rotinas na vossa vida, porque ao procurar rotinas, nós temos uma sensação de controle. Se nós temos rotinas para o pequeno almoço, tirar um tempo para ler um livro, tirar um tempo para ir até à varanda fazer um bocadinho de exercício leve. Alberto, deixa eu só falar para o pessoal aqui. Pessoal do Brasil, pequeno almoço significa café da manhã. Né? Pois é, tem toda a razão. Café da manhã. Eu peço desculpa, mas os termos às vezes... Alberto, uma coisa assim, já que a gente está falando de estar presente, né, de ir à mesa e se alimentar, vamos falar de se alimentar de informação também, né? Porque fake news seria como aquela junk food, né? A comida que não presta, né? Exatamente. Ela pode parecer engraçada, gostosinha ali, porque às vezes ela pode vir numa forma de piada. Você entendeu o que significa a piada, mas talvez uma pessoa que esteja desatenta ou esteja emocionalmente abalada, ela vai ler aquela mensagem e pode entender totalmente errado, né? Eu acho que assim, em termos de fonte, alguém aqui perguntou, acho que foi André que perguntou aqui agora há pouco, o que fazer, né? Já falamos aqui, né? Organização Mundial de Saúde e o Ministério de cada país. Tal e qual é o conselho que eu dou, exatamente. E outra coisa, se existe essa atualização, aqui no Brasil também isso acontece, que pelo menos uma vez por dia a gente busque essa informação. E ponto final, né? Se você ficar toda hora também conectando nisso, e veja, vários vídeos e várias pessoas já entraram na internet para entender como lava a mão. Acho que todo mundo já aprendeu como lava a mão, como se espirra, né? A distância que precisa ficar. Na televisão a gente tem falado muito isso aqui na Band, mostrado, olha, cheguei de casa, como eu devo me comportar com o meu sapato, com a minha roupa, como eu devo me comportar na cozinha. Depois de um certo tempo, a gente aprendeu isso, né? É mais ou menos por aí. E então buscar fontes de fato fidedignas, né? E abrir um outro espaço para que, como você muito bem disse, né, a gente possa explorar um outro lado. Então, ficar mais perto das pessoas que constituem a nossa família e que, né, no dia a dia sempre a gente acaba falando, né? Puxa, eu queria mais tempo para poder estar junto com meus filhos, estar junto com quem eu gosto. Para ler um bom livro, não é? Para poder organizar minhas coisas, né? Porque assim, chega uma hora que tudo bem, vai fazer o quê? Vai ficar morrendo de medo dentro de casa? Não dá, né? Isso também não faz bem e acaba sendo uma oportunidade para você até enfraquecer o seu sistema imunológico. Porque aqui vem o segundo ponto que eu queria falar contigo, né? Você tem um trabalho muito sério desenvolvido aí na Europa do hipnogênesis, né? Utilizando a hipnose como terapia adjuvante em pacientes com câncer, com doenças autoimunes, porque a gente sabe que existe totalmente uma correlação entre o nosso padrão mental, o nosso funcionamento do hipotálamo e o funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, assim, se ainda não existe uma vacina biológica, e por mais que tudo corra rápido aqui, a gente tem essa promessa para daqui a um ano, ou seja, não vai funcionar. A curto prazo não vai ser estratégia. A curto prazo não vai funcionar, não. Vai ser provavelmente um remédio. Estão testando vários, né? Hidroxicloroquina. Enfim, a ciência está a todo vapor focada em resolver esse problema e trazer experiências mais rápidas. Mais coisas que nós já sabemos é que a manutenção de um estilo de vida saudável é o mínimo para você deixar o seu sistema imunológico pronto para poder lidar com uma eventual infecção. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com a hipnose, ou então até com o próprio pensamento positivo, vamos falar assim, como uma forma de fortalecer o sistema imunológico. E o que você já viu na sua vida prática em relação a pacientes que tiveram a sua imunidade comprometida por conta de quimioterápicos, de terapia para o câncer, e que tiveram um bom desfecho, ao passo que conseguiram conduzir da melhor forma os pensamentos. Claro que sim. Fernando, antes de mais, concordo plenamente consigo e acho que estamos
em sintonia quando diz que a mente tem poderosos efeitos no nosso corpo. Isso é fácil de explicar. Quando nós vimos alguém que amamos, nosso coração começa a bater de uma forma diferente, nós ficamos emocionados e levamos um banho, digamos, de substâncias opiáceas naturais, como a beta-endorfinas e a oxitocina, que nos faz sentir também, ou seja, o núcleo accumbens faz-nos sentir uma sensação de felicidade. Mas, ao mesmo tempo, quando sentimos uma ameaça, um ladrão que vem nos assaltar, um cachorro feroz que vem contra nós, de imediato nós sentimos os poderosos efeitos de uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea, não é? Ou seja, todo o sangue vai para os membros superiores e inferiores para lutar ou fugir a essa sensação. Ora, são experiências diárias que nós percebemos que as emoções têm um forte poder no nosso corpo. Quando nós estamos em stress permanente ou sofrimento psíquico permanente, obviamente que o nosso sistema imunitário se debilita, não só pelas substâncias que começam o chamado stress oxidativo, o cortisol é um deles, mas porque esse constante alerta, essa constante, e deixe-me a redundância, inconstância de nós termos a sensação que tudo nos foge ao controle, leva-nos a ficar em constante alerta e leva a um desgaste natural, não só psíquico, mas como também físico. É aí que a hipnose tem tudo a ganhar e nada a perder. Porquê? A hipnose permite um lugar de calma no meio do caos. E eu explico já o que é que isso quer dizer. A hipnose permite um mergulho introspectivo nas trajetórias do nosso ser, permite encontrar momentos de paz, porque para além de um agradável relaxamento e uma sensação de bem-estar, a hipnose promove o incremento de substâncias opiáceas naturais. Então, atualmente, por exemplo, eu e a minha equipe criamos, até porque já estamos há mais de 10 dias em casa de confinamento obrigatório, criamos de imediato, eu tenho estado todo dia a trabalhar nisso, 3 pacotes usando a hipnose para ajudar as pessoas que estão em casa. Porque esse confinamento obrigatório causa stress, esse confinamento obrigatório põe as pessoas menos tolerantes à frustração. Então, o pior das pessoas vem de cima, as pessoas ficam irritadiças, as pessoas discutem com grande facilidade, já se começa a discutir exatamente isso, que esse confinamento obrigatório das famílias a prolongar-se vai causar instabilidade familiar e, quem sabe, divórcios, porque é essa a realidade. Então, nós criamos 3 pacotes, que é o SOS Ansiedade, estratégias de coping e de hipnose para lidar com o stress e a ansiedade, perdão, o SOS Depressão e o SOS Insónias. Ou seja, é um conjunto de 3 sessões de hipnose que permite, de uma forma quase profilática, que a pessoa desenvolva ferramentas usando a hipnose para encontrar esses momentos de quietude, para encontrar esses momentos de paz e, ao mesmo tempo, se acontece algo que lhe foge ao controle, se acontece que um familiar que nós temos que acabou por parecer vítima do Covid e aquela sensação de vazio, de perda, de luto, nós possamos superar isso com muita mais resiliência, com muita mais facilidade. Que, aliás, amanhã já vamos anunciar os pacotes. São um conjunto de consultas curtas, breves, é como se fosse um penso rápido para que as pessoas possam aguentar neste momento. Além disso, a minha equipe, estamos a fazer isso de forma solidária, disponibilizou uma linha SOS Covid para as pessoas que estão na linha da frente a dar o peito às balas. Fernando, você é médico, os médicos, os auxiliares de saúde, os enfermeiros, as forças de segurança, os bombeiros, os camionistas que abastecem os nossos supermercados. Então nós temos 2 profissionais por dia atrás de uma linha, dando atendimento gratuito, dando palavras de conforto e utilizando técnicas de hipnose para que eles em 15 minutos possam encontrar um bocadinho de paz, possam incrementar essas substâncias opiáceas naturais que os fazem aguentar melhor. O slogan é cuidar de quem cuida de nós. E é assim que devemos funcionar em sociedade. Qualquer instituição, e eu sendo o responsável, o diretor clínico de 20 profissionais, não me sentia bem se eu próprio também não contribuísse um bocadinho para aqueles que estão a cuidar de nós neste momento. Daí deixo um conselho. Eu como psicólogo e como hipnoterapeuta,
neste momento, até para as pessoas que traziam já com eles algumas perturbações na área psíquica, como a depressão, como perturbações da ansiedade, não deixem de fazer a vossa terapia. Atualmente nós estamos ligados em rede. As pessoas dizem, não é a mesma coisa. Mas é tal história, quando não temos cão, caçamos com gato, não é? Agora, Fernando, você está no Brasil, eu estou a olhar para si, você está-me a ouvir a mim. Atualmente nós temos uma estabilidade de internet muito boa que permite esse bate-papo aqui de forma descontraída. Há 20, 30 anos atrás não existia nada disso, não é? Aqui podemos dar abraços, podemos dar beijos virtuais que não fazem mal algum. Eu posso ouvir o outro, eu posso o confortar, e ele pode saber que do lado lá há alguém que o ouve, que o ajuda. Por favor, se estiver deprimido, se estiver com uma depressão major, com um ataque de pânico, não deixe de fazer a sua terapia. Use os meios que a tecnologia pôs à nossa disposição para fazer o seu tratamento, porque senão as coisas vão se agravar de uma forma terrível. E depois, em vez do vírus do Covid, nós temos um vírus psicológico com as pessoas completamente frustradas, infelizes e, sobretudo, Fernando, hoje recebemos uma notícia aqui dramática, que é, em Itália, uma enfermeira com 30 e tal anos suicidou-se devido à pressão. Ou seja, além de estar na linha da frente, estava deprimida devido à necessidade e não baixar os braços, não aguentou e pôs termo à vida. Isto é dramático. Não devemos deixar chegar a essa situação. E é aí que a hipnose pode contribuir de uma forma rápida, eficaz. Porquê? Porque é uma terapia breve, que é uma terapia curta e dá quase um balão de oxigênio para enfrentar esta tempestade que todos estamos a atravessar. Sabe o que eu acho, Alberto? Eu já vi várias sessões de hipnose acontecendo e uma forma de se controlar um medo muito grande ou uma situação que a gente sabe que é muito enorme, quando, por exemplo, você vai surfar, não sei se você já tentou fazer isso alguma vez. Não, nunca, mas conheço bem. Você pega, de repente, uma onda essa onda é muito grande, eu vou ser sugado por ela e vou beber muita água. Ou então, quando a pessoa tem medo de alguma coisa, eu já vi isso em sessões de hipnose. A ideia é você pegar o inimigo e tentar, de alguma forma, ridicularizá-lo, deixar ele bem pequenininho. Então, eu cá para mim tem o seguinte, sabe? Se o Covid-19 não é uma gripezinha, nós vamos transformar ela numa gripezinha, sim. Nós vamos tomar todos os cuidados e trabalhar em convergência, profissionais da área da saúde e sociedade, e isso vai ter que virar uma realidade. Porque a única forma que a gente tem de estar junto nisso é entender a seriedade que o momento demanda, mas, ao mesmo tempo, não deixar o nosso emocional abalar, como, por exemplo, dessa profissional que você me disse. Porque quando você vê, na verdade, uma situação triste, né, de pessoas morrendo, de você tendo que fazer escolhas, de existir um recurso que vai acabar ou que pode acabar e você não vai poder oferecer para todas as pessoas para manter a vida, é realmente muito estressante. Então, eu acho que, eu imagino assim, a gente encarar, não menosprezar o inimigo, porque de fato ele é bem pequenininho, né? Tem questão de nanômetros, acaba sendo invisível, mas a gente tem que transformar ele de fato numa gripezinha. Ele realmente tem que ficar pequeno, ele tem que ficar do tamanho que ele deve ser. A gente não pode esmorecer, porque senão é justamente esse problema que vai acontecer. Não é só a depressão econômica, né, que é o grande problema, é a depressão moral da humanidade como um todo. Você concorda comigo? Concordo e acrescento até. Nós vamos ter que conviver com esse vírus no futuro. É inevitável. À semelhança do vírus da herpes ou do influenza, nós vamos ter que conviver com o bichinho. Levará tempo até que pelo menos 60% da população consiga possua anticorpos para lidar com isso. Mas, até lá, e é isso que as estratégias dos governos, nomeadamente aqui na Europa, estão a tentar fazer, que é aplanar a curva epidémica para que a afluência ao Sistema Nacional de Saúde não seja de tal forma que muitos doentes morram. Mas só há duas formas de parar o vírus. Indo um bocadinho de encontro ao que você diz. Diminuir o nosso inimigo, a insignificância que ele tem. Eu sei que tu existes, mas não me vais apavorar. E, segunda forma, é uma vacina, ainda estamos muito longe de acontecer, ou então deixar
que 60% da população crie a chamada imunização de grupo para que possamos lidar disso como se fosse uma constipação de inverno. Agora, se deixarmos seguir a epidemia, seguir o seu curso sem medidas de controle, Fernando, por exemplo, porque é que a Inglaterra mudou de estratégia? A Inglaterra estava a ter uma estratégia semelhante à da Holanda, ou seja, proteger os mais velhos e tentar imunizar a imunização do grupo nas camadas mais jovens, que são, muitos deles têm sintomas de febre e passam. Só que quando eles começaram a ver, sobretudo que os jovens regressavam a casa, visitavam os avós, visitavam os pais e levavam os vírus para casa, e quando saiu os números do Imperial College of London, não é de ânimo fácil que nós aceitamos 500 mil de mortos com esta brincadeira, Fernando. É esses os números só para a Inglaterra. Para os Estados Unidos, a previsão era 2 milhões de mortos. 2 milhões se deixasse a epidemia seguir o seu curso. Porque é imparável até chegar aos 60%, 80%, que é a fase em que o R0 é menor que 1, ou seja, vou contaminar menos 1, só aí é que a epidemia trava. Agora, é muito preferível nós abrandarmos um bocadinho, sabemos que vamos ter que contar com esse vírus, é preferível informar a população diariamente do que está a acontecer, é preferível travar, congelar a economia 1 mês ou 2, mas saber que mais à frente, com a população protegida, nós possamos ter uma recuperação bem mais rápida. Estamos todos em terreno desconhecido, Fernando. Nunca passamos por uma coisa disso, algo semelhante à peste negra ou coisa do género. Mas eu acredito também que manter o sangue frio, um otimismo moderado e, sobretudo, cada país tem a sua estratégia. O nosso foi da contenção. Seja qual for a estratégia, o importante é que não deixemos de viver, o importante é que não deixemos de conviver. E isso me permite, Fernando, dar, digamos, 4 conselhos a quem está. Eu não sei se o Brasil vai passar pelo estado de emergência ou o confinamento obrigatório. Alguns estados parece que já estão a fazer isso, ou estou enganado, Fernando? Não, já existe um controle, a gente está dentro de casa, mas ainda não estamos com medidas de contenção tão enérgicas como, por exemplo, a ponto de polícia estar mandando você entrar para dentro de casa. Pois. Nós em Portugal também não estamos assim. A polícia não deixa, se tiver muita gente confinada, a polícia vai lá, pede às pessoas, por favor, não se juntem, voltem para casa, não estejam em grupos mais que uma pessoa. Mas eu, se me permite, daria 4 conselhos que eu penso que é muito importante chegar a esse ponto, Fernando. Alberto, eu vou falar para você o seguinte, vamos fazer os 4 conselhos e infelizmente a gente vai precisar fechar, porque quando dá 1 minuto, uma hora aqui da live, ela trava. Ela vai. Então muito rapidamente, claro. O primeiro é que entendam que vão precisar de mais distância e privacidade, porque vão conviver 24 horas sobre 24 horas durante vários dias com as pessoas. Então, um cômodo da casa, leia um bom livro, ouvir música, tenha privacidade para si. O segundo é criar momentos de corte, avalanche de notícias, evitar as fake news, senão entramos num pensamento circular de prejuízo e ruína e vai debilitar o nosso sistema imunitário. O terceiro, faça algum exercício moderado, vá à varanda, existe tantos exercícios de pilates que a gente pode fazer em casa. E finalmente, não se isole. Parece ser um contrassenso, porque nós estamos a pedir para as pessoas se isolar. Mas quando eu digo não se isole, é mantenha laços com as pessoas através do Skype, mantenha um bate-papo através do Instagram, veja o Dr. Fernando e o Alberto Lopes na live que estão a fazer agora, dê a sua opinião, conviva, fale com os seus avós, envie abraços virtuais, beijos virtuais, vamos conviver e, sobretudo, vamos sair mais fortes deste furacão. É isso mesmo. Olha só, Alberto, muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo para a gente informações da sua experiência pessoal, daí da Europa, daí de Portugal. Eu tenho certeza que daqui 1 ou 2 semanas vai ser bem bacana a gente fazer de novo uma live dessa, porque eu estou vendo aqui o pessoal que nos segue aqui fica muito interessado e feliz de saber que pode, na verdade, contar com a gente, né? E tem uma outra visão também, é uma possibilidade de ver uma pessoa que também trabalha com saúde mental e trabalha isso na Europa. Então eu só tenho a agradecer para você, desejo tudo de bom para você, para sua família, para todo o povo português
E, enfim, a gente está junto nisso aí. Vamos ver a caneca, né? Você sabe que hoje, Vamos ver a além da caneca, um brinde, um brinde. é isso aí, meu amigo, um Fernando, brinde virtual. olha, um grande abraço para si, foi um prazer estar consigo. Nós tínhamos um evento aqui maravilhoso, que era a Química do Amor, a Linguagem do Encantamento. Também tivemos cancelado, todas as formações foram canceladas, estavam todos os espetáculos cancelados. Mas, Fernando, o próximo ano fica prometido. Galera, todos vocês, e temos aqui algumas faces comuns de Portugal, envio um beijo no coração para elas, um beijo no coração para todos os brasileiros. E no próximo ano, esses dois caras estarão juntos para o workshop A Química do Amor, a Linguagem do Encantamento. É isso aí, meu amigo. Exatamente, exatamente. Olha, um beijo no seu coração, como dizem os portugueses, abreijos. Sinta-se abraçado. Abreijos, é isso. E tudo de bom. Tudo de bom. Uma boa noite. Tchau. Boa noite. Deus.